Oi, gente, aqui eu de novo, professor Edson Marcão, dessa vez para terminar a parte 2 do nosso estudo sobre segurança com produtos químicos, com o vídeo número 3, dando sequência ao estudo anterior, que era sobre a classificação dos produtos químicos, sobre a característica de alguns produtos químicos específicos. Então, vamos à nossa vinheta, vamos dar sequência aos nossos estudos, e o recadinho de sempre tradicional: se inscreve, clica no sininho, dá uma força pra gente. Ok, pessoal? Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós estaremos agora encerrando a parte de manuseio e estocagem com a parte 3 do nosso estudo. Hoje nós vamos falar sobre os agentes oxidantes, os agentes corrosivos, gases comprimidos, produtos sensíveis à água e produtos incompatíveis. Ok? Então, agentes oxidantes. Para a gente poder entender um pouco, não é aula de química, né? Mas para a gente entender um pouco do que é um agente oxidante, nós vamos fazer valer dessa tabelinha aqui. Aqui diz o seguinte, né? Que nós temos dois tipos de agente. Nós temos um agente redutor e nós temos um agente oxidante. O agente redutor, ele sofre oxidação. Então ele oxida, ele recebe oxigênio. Tá? E o oxidante, ele sofre redução. Por quê? Ele vai fornecer oxigênio da sua composição para um agente redutor. O agente redutor, ele vai provocar a redução. E o agente oxidante, ele provoca oxidação. O agente redutor, ele perde elétrons, enquanto o oxidante ganha elétrons. Ok? Então, basicamente, esse é o mecanismo, né, do funcionamento do agente oxidante. Só dando um pequeno exemplo aqui, o que é a ferrugem? A ferrugem é a oxidação do ferro. Então o ferro, ele é um agente redutor e ele recebe oxigênio de um agente oxidante e aí ele vai oxidar. Ele vai oxidar, ok? Então, são exemplos de agentes oxidantes: peróxidos, nitratos, bromatos, cloratos, vários outros produtos, tá? Então, por essa característica, nós sabemos que os agentes oxidantes não devem ser estocados na mesma área que os combustíveis. Porque o que eu preciso para ter fogo? Combustível, comburente e calor. Então, se eu já tenho combustível e eu tiver calor e eu fornecer oxigênio, eu posso ter uma combustão. E esse oxigênio pode ser fornecido através de um agente oxidante. Tá? Então, não posso armazenar esses produtos com inflamáveis, com substâncias orgânicas, tá? Agentes desidratantes e agentes redutores. E este é o símbolo dos agentes oxidantes, ok? Então, qualquer vazamento de material, ele precisa ser imediatamente removido. A limpeza da área é essencial para a segurança. Tá? A área de estocagem desses agentes tem que ser resistente ao fogo e, se possível, ela tem que ter uma blindagem, ela tem que ser blindada, ok? Tem que ser bem ventilada e, de preferência, longe das áreas de trabalho. Tá? Longe das áreas de trabalho. Tem que ser fresca também, ok? O piso da sala de estocagem tem que ser resistente ao fogo, precisa ser impermeável e não pode ter rachaduras, porque nessas rachaduras eu posso ter a retenção de algum material proveniente de algum vazamento, por exemplo. Tá? Nesse caso, são recomendados sprinklers para a área de estocagem. Ok?
corrosivos. Muitos ácidos e muitas bases, né, elas vão corroer as embalagens ou outros materiais lá da área de estoque. E principalmente, né, gente, a pele do corpo humano. Ela corrói a pele do corpo humano. Esta identificação dos produtos corrosivos, né, que seria o produto químico sobre uma peça sólida ou sobre a mão, como a gente já viu numa aula anterior. Aí. E aqui, ó, apenas um resultado, um exemplo, né, do que pode acontecer com a pele humana. Tá? Então, a mão da pessoa que teve contato com produto corrosivo. Ok? Os ácidos, eles vão reagir com muitos metais, ele reage com muitos metais, e aí vão formar hidrogênio. Hidrogênio é inflamável, tá? Os álcalis também podem formar hidrogênio, só que em contato com o alumínio. Então, como o hidrogênio ele pode formar uma mistura explosiva com o ar, nós temos que evitar o acúmulo de hidrogênio na área de estocagem, tá? De materiais corrosivos. Então nós temos que prevenir contra o acúmulo de hidrogênio nesses locais. Então os líquidos corrosivos eles precisam ser estocados em uma área fresca, né, e mantidos a uma temperatura superior ao seu ponto de congelamento. Esta área ela tem que ser seca, bem ventilada, com ralos para facilitar a remoção em caso do vazamento de algum produto corrosivo. Então nós temos aqui um exemplo, né, de alguns tambores para armazenamento de corrosivo. Então alguns líquidos corrosivos, como por exemplo o ácido sulfúrico, é necessário que os tambores sejam periodicamente aliviados da pressão que é causada pelo hidrogênio. Então o ácido sulfúrico ele vai reagir com o metal do tambor, ele vai gerar hidrogênio lá dentro, e esse hidrogênio vai gerar pressões internas, ele vai gerar pressões internas nesse tambor, nesse recipiente. E aí o que eu tenho? Eu posso perceber o abaulamento da tampa. O abaulamento da tampa a gente percebe que está tendo pressão interna. Normalmente eles têm uma válvula de escape para você poder fazer esse alívio de pressão. Lógico, com toda a técnica e segurança possível. Ok? Então, onde eu tiver produtos corrosivos, é necessário a instalação de chuveiros de emergência e também de dispositivos lava-óleos. E esses dispositivos, eles têm que ser operados constantemente. Por quê? Qual a principal regra que eu preciso ter para um equipamento de segurança? A principal regra é que ele funcione. E como eu sei se ele está funcionando? Testando constantemente. Então, constantemente nós devemos acionar o chuveiro de emergência, acionar o lava-óleos para testar se ele está funcionando como deveria, porque no caso de emergência eu não posso ter falhas. Então aqui eu tenho um chuveiro, tá? Aqui um chuveiro, este aqui é o acionador do chuveiro, o trabalhador vai ficar aqui embaixo dele e vai ter um jato d'água em cima dele. Este aqui é o lava-óleos, nós temos um registro lateral e daqui vai sair água lavando os olhos do trabalhador. Desta forma aqui. Então aqui nós temos o lava-óleos e aqui nós temos o chuveiro. Veja que o rapaz está até tirando a roupa, porque essa roupa pode estar impregnada com produto corrosivo. Então, além dele jogar água, ele tira a máximo de roupa possível para tirar, para não ter contato com o produto que esteja impregnado na sua roupa. Tá? Gases comprimidos. Os gases comprimidos, nós podemos ter gases liquefeitos, gases não liquefeitos e gases em solução. Ok?
Então, todos eles apresentam um risco potencial no laboratório, porque eles estão armazenados dentro de cilindros e sob pressão. E além disso, eles podem ser inflamáveis ou podem ser tóxicos. Então, além da pressão, eu tenho a inflamabilidade e toxicidez desses produtos. Né? E eles têm que estar simbolizados, né? Eles têm que estar identificados através da simbologia normalizada. Tá? Eles, normalmente, eles são armazenados nesses cilindros. Esses cilindros, aqui dentro, eu tenho a válvula do cilindro. Eu tenho aqui a válvula, por onde o gás vai sair, e essa válvula ela é protegida por esse capuz. Tá? Então, regras. Tá? Primeiro, né, nós temos diversos tamanhos de cilindros. Esses cilindros têm que ser manuseados com cuidado para evitar que eles sejam derrubados, para evitar que eles recebam algum choque de algum outro objeto ou de outro cilindro. Tá? Todos os cilindros que não estejam em uso precisam estar com o capuz de proteção de válvula. Todas as válvulas têm que estar protegidas. Os cilindros têm que ser identificados e estocados em áreas bem ventiladas e longe de materiais inflamáveis. Os cilindros estocados ao ar livre têm que ser protegidos contra variações de temperatura, contra intempéries, tá? E isolados do chão, longe do chão. Então nós temos aqui um armazenamento externo de GLP, né? São esses cilindros aqui, eles não estão em contato com o solo, estão protegidos contra intempéries, estão sinalizados e protegidos. Possíveis corrosões que possam encontrar nos cilindros, né, têm que ser evitadas. Cilindros de gases comprimidos têm que ser estocados na posição vertical, sempre vertical e amarrados para evitar que eles tenham quedas. Cilindros cheios precisam estar separados dos cilindros vazios. Gases inflamáveis devem estar separados dos gases oxidantes usando os cilindros de gases não combustíveis. Então nós temos aqui um exemplo, né, de armazenamento. Então nós temos aqui gases inflamáveis do lado esquerdo, nós temos do lado direito, extrema direita, gás oxidante e no meio um gás inerte. Então eu tenho 3 tipos de gases armazenados e separados. Algumas dimensões do local de estoque, vejo que ele tem um telhadinho para proteger contra intempéries, né? O cilindro ele é amarrado na posição vertical. Nós temos, além da janela da porta telada, nós temos janelas de ventilação e o extintor de incêndio instalado na lateral. Então esse é um pequeno exemplo, né, de como eles devem ser estocados. E produtos sensíveis à água. Tá? Alguns produtos vão reagir com a água e nessa reação, ele pode gerar calor ou gás inflamável ou até os dois, e aí provocar uma explosão. Tá? Então, potássio e o sódio metálico, hidreto metálico, vão reagir com a água, vão produzir hidrogênio e calor suficiente para que eu tenha uma ignição e uma explosão violenta. Realmente uma explosão violenta. Okay? Então, a área de estocagem desses produtos sensíveis à água tem que ser projetados para evitar qualquer contato com a água. Ok? Então, qualquer possibilidade de contato com a água tem que ser descartada. Tá? Sprinklers, de jeito nenhum. Não podemos colocar sprinklers onde nós vamos guardar esse tipo de produto, porque ele pode até potencializar uma explosão. Ok? Mas
foi demonstrado em alguns casos que o sprinkler tem um controle de incêndio bem efetivo em alguns materiais, como por exemplo o magnésio. Tá? O prédio tem que ser resistente ao fogo e não deve ser estocados outros materiais combustíveis na mesma área. Áreas separadas de estocagem devem ser providenciadas para produtos químicos incompatíveis, ou seja, produtos que podem reagir e criar uma condição de perigo devido à reação entre esses produtos incompatíveis. Alguns exemplos, poucos exemplos, mas só para a gente ter uma ideia, estão na listagem a seguir. Tá? Então, por exemplo, a acetona. A acetona ela é incompatível com ácido sulfúrico, tá? Com ácido nítrico e seus concentrados. Amônia, vamos pegar a amônia anidro aqui embaixo. Ela é incompatível com mercúrio, com fluoreto de hidrogênio, com hipoclorito de cálcio, com cloro e com bromo. Nitrato de amônio, com ácidos, líquidos inflamáveis, carvão ativado, com hipoclorito de cálcio e todos os agentes oxidantes. Ácido crômico, com ácido acético. O cobre, incompatível com acetileno, com peróxido de hidrogênio. Tá? Hidrocarbonetos, com flúor, com cloro, sulfeto de hidrogênio, com gases oxidantes. E o oxigênio, isso aqui é importante, o oxigênio, ele é compatível com óleo, com graxa. O simples contato do oxigênio com graxa, eu tenho a geração de chamas, posso ter uma explosão. Então, alguns trabalhadores têm o costume de limpar sua roupa com ar comprimido. E às vezes a roupa está suja de graxa. Vamos imaginar que o rapaz está longe do ar comprimido e ele pega justamente o oxigênio. E a roupa dele suja de graxa. Ele vai virar o tocha humana. Então, o oxigênio com óleo, com graxa, é incompatível. Ok, gente? A prata com acetileno, composto de amônio, o ácido sulfúrico com cloreto de potássio. Tá? Então essa é uma pequena tabela, a lista ela é grande, né? Você precisa, através da FDS, do produto que você está trabalhando, verificar quais são as incompatibilidades desse produto, né, e o que eles podem causar. Ok, gente? Então, com essa aula, a gente encerra os cuidados que nós devemos ter com manuseio e estocagem de produtos químicos. Como eu disse, a lista é grande, então requer um estudo um pouco mais aprofundado, bem mais detalhado com relação aos cuidados que nós temos que ter com aqueles produtos. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais, gente.